noite a todos, ou boa tarde ainda. Muito obrigada por terem vindo a esta sessão de apresentação do livro A Invenção do Cinema Português, de Tiago Batista. Queria, em nome da Tinta da China, fazer só alguns agradecimentos a propósito da produção deste livro. Queria agradecer especialmente a presença do Dr. João Menard da Costa, diretor da Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema, que aceitou. É ele, provavelmente, a melhor pessoa para estar aqui connosco e para nos falar deste livro, para nos falar do percurso que este livro faz e das ideias que estão subjacentes a ele. E, portanto, em nome da Tinta da China, muito obrigada por ter vindo e será a ele que vou passar a palavra para apresentar então o livro. Pistas em torno deste livro. Muitas vezes se fala, já por facto de eu ser diretor da Cinemateca estar aqui a apresentar este livro, muitas vezes se comenta o facto, por exemplo, da Cinemateca ter uma política de edição bastante alargada, editar muitas obras, muitos livros sobre cinema anualmente, em comparação sobretudo com outras cinematecas estrangeiras. E a razão é simples e evidente e infeliz. Ou seja, a Cinemateca fala porque essa edição de obras cinematográficas praticamente não existe em Portugal. Ou seja, se quisermos falar de livros sobre cinema em português, os títulos fora das edições da Cinemateca são raríssimos. Houve uma altura, muito antes da Cinemateca, em que isso aconteceu, regularmente, depois deixou de acontecer e são muito raras as edições e os livros sobre cinema, português ou não português, que pertençam a outras editoras. Por isso, mais uma razão para felicitar vivamente a Tinta da China por se ter avançado a uma edição como esta, que é uma edição evidentemente aparatosa, impressionante pela sua qualidade e pelo seu grafismo. Portanto, é um livro em que a Tinta da China apostou muito forte, se essa aposta é forte, e eu queria dar esses parabéns porque, quer dizer, esse papel das editoras não cabe tanto às cinematecas, cabe mais a outras entidades, e no dia que começar a haver uma edição grande de livros de cinema em Portugal, isso dispensará a Cinemateca numa tarefa que ela tem exercido mais suplementarmente do que por razão própria. Depois queria, obviamente, felicitar o Tiago Batista pelo trabalho notável que realizou com este livro. Exatamente entramos no cerne da questão, uma vez que se trata de um livro sobre cinema português. Não é só um livro sobre cinema, ou sobre este ou aquele realizador, ou ator, ou personalidade do cinema mundial, mas um livro que, mais uma vez, tenta falar do cinema português, ou tenta encontrar ou não a especificidade do cinema português. E, imediatamente, existe aqui uma espécie de brincadeira entre nós, entre Tiago e mim, porque eu intitulei um livro que publiquei há alguns anos, a convite do CTT, na altura do Centenário do Cinema, com um título deliberadamente provocatório, que era O Cinema Português Nunca Existiu. E este livro introduz-se imediatamente com a frase oposta, ou seja, o cinema português sempre existiu. Ora, pode-se dizer, há aqui uma enorme contradição, estamos já em grande discussão, estamos já em campos diametralmente opostos. Nada disso. Quando eu chamei ao meu livro, O Cinema Português Nunca Existiu, eu estava a brincar com um título de um ensaio célebre de Eduardo Lourenço, chamado O Fascismo Nunca Existiu, que o Eduardo Lourenço publicou pouco tempo depois do 25 de Abril, e em que, com esse título paradoxal, ele encontrava um lugar comum da época em que isso começava a dizer, afinal, desejou-se muito essa coisa de
fascismo não existiu, independentemente da especificidade de se chamar fascismo ou não, que é outra questão para teóricos da história e para teóricos políticos, mas exatamente eu no encargo fazer uma provocação com esse tipo de fascismo nunca existiu, para provocar uma discussão, que aliás o livro se prestou largamente. E eu fazia exatamente a mesma coisa nesse meu livro. Dizia... Boa tarde a todos. Quero agradecer em primeiro lugar as palavras do Dr. João Bernardo da Costa, cujo trabalho e os livros têm sido, ao longo dos anos, um exemplo para mim. E, obviamente, que a brincadeira do título é o reflexo de todas as brincadeiras com títulos que se possam fazer. São o reflexo das leituras que fazemos e o sinal de que, de alguma maneira, no que escrevemos, estamos a tentar dialogar e conversar com os livros e as ideias de outras pessoas. Quando conversámos, eu, a Inês e a Bárbara, sobre este livro e sobre o formato que ele podia ter, achámos que realmente esta coleção, com este formato de álbum ilustrado, era a mais feliz. E, retrospectivamente, acho que não podíamos estar mais certos. Porque este livro, que se calhar é um pouco mais, talvez, um ensaio ilustrado do que um álbum ilustrado, do que apenas um álbum ilustrado, tem servido para um objetivo muito importante. E foi com esse objetivo em mente que a ideia do livro foi amadurecida e que o livro foi escrito. Algumas pessoas que têm dito que quando folheiam um livro ficam muito surpreendidas e muito espantadas por causa das imagens, porque reconhecem nestas imagens atores muito interessantes, cenários muito bonitos, cenas fantásticas. E não é essa de toda a ideia que têm do cinema português. Esperariam ver exclusivamente um livro com fotografias a preto e branco, o mais cinzentão e negro e sombrio possível. Esse choque, essa surpresa é muito compensadora, no sentido em que este livro, a invenção do cinema português, foi pensado como uma história, uma pequena história ilustrada, muito ilustrada, da construção da ideia de cinema português. E dentro dessa ideia de cinema português cabem, obviamente, todos os clichês e preconceitos e ideias feitas que o Dr. João Bernardo falou no início da sua intervenção, ideias essas que fez questão de sublinhar que existem há muito, muito tempo, e é grato pensar que esse choque visual pode ser uma primeira abordagem para que a leitura pode espero eu, continuar, uma primeira abordagem para perceber que essas ideias feitas têm uma história, que vem de algum lado, e tentar perceber qual é ou não a sua razão de ser. Foi um prazer fazer este livro com a Tinta da China. Gostei muito de trabalhar com todos eles e é de toda a justiça realçar o trabalho da Vera Tavares no grafismo deste livro. Quero também agradecer a todos os produtores e realizadores que cederam imagens, bem como à Cinemateca, em cujo arquivo fotográfico tem origem a maior parte das imagens que ilustram a edição. E, finalmente, agradecer especialmente à minha família, à família da Alice e à Aldinor, sem as quais teria sido ainda mais difícil escrever este livro. Obrigado.